Olá, meus queridos, mais uma vez estamos aqui, mais um episódio do Pleroma. Graças a Deus aqui com o pastorzão, né, pastor? E Pastor Ney aqui dividindo o coração dele com a gente, ensinando aqui bastante sabedoria. Hoje estou bem feliz de estar conversando com ele. E a gente queria dar continuidade, falando um pouquinho mais ali na frente sobre o término, né, pastor, do Sermão Uhum. do Monte, quando Jesus está falando dos dois fundamentos, né? Ele fala lá em Mateus 7, de 24 em diante, ele diz assim, ó: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra ela, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Lemos os outros dois? Vamos ler, vamos. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. E aí, Uau. pastor? Esse texto, Robson, que nós lemos aqui, ele é a conclusão, talvez, de um dos maiores sermões, né, que se encontram registrados nas Escrituras, né? Sermão de Jesus. É, Esse sermão aqui, ele vai trazer, né, ele começa ali no capítulo 5, né, isso. conhecido como Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Ele vai trazer justamente uma perspectiva de o tipo de pessoas que o Senhor espera que nós sejamos, né, como seus discípulos, né. A gente conhece textos como Sermão do Monte, mas a gente fala que esse Sermão do Monte, ele é a constituição do reino de Deus, É, né. Quando a gente fala em constituição, a gente está falando como se fosse a constituição de um país, né, de uma nação. Então, aqui no Brasil, nós temos a Constituição Federal. Então, é um conjunto de leis, um conjunto de padrão que nós, como brasileiros, precisamos viver sobre ele, né? Quando a gente olha aqui em Mateus capítulo 5, por exemplo, voltamos, né, ao capítulo 5, Jesus ele vai começar esse sermão e ele está falando com os seus discípulos. Então, ou seja, está falando com o seu povo, né? Ele não é um texto evangelístico, mas ele está falando para os seus. isso. E ele vai falar aqui sobre as bem-aventuranças, que vai trazer sobre um perfil, né, de vida que os seus discípulos deveriam desenvolver e viver. Lembrando que tudo isso aqui, né, é mediante a graça, Uhum. né? Porque você vai ver que Jesus aqui nesse texto ele vai estabelecer um parâmetro alto, né? Padrão elevado. Ele vai deixar o padrão lá em cima, né? Quando nós falamos, né, sobre o Sermão do Monte, sobre essas características, a gente pode pensar, por exemplo, na lei de Moisés, né? Conjunto de leis, muitos princípios, valores, rituais e tal. E quando nós falamos sobre a vinda de Jesus, a sua morte e ressurreição, muitos têm a ideia de que Jesus ele vem para baixar o padrão, né? Pensando que não, agora está tudo liberado, agora Aboliu tudo, ficou de aboliu a lei. boa, você não precisa mais. Mas quando você começa a ver alguns textos aqui, como por exemplo, né, vamos ali no versículo 27, e vai falar do capítulo 5. Olha, dos antigos ouviste que foi dito, não cometerás adultério. Mas eu vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçá-la já cometeu adultério com ela no coração. Então, olha só, o padrão foi elevado. Antes, o fato era, se você consumou o ato sexual, né, Você com a pecou. mulher, você está em pecado, você caiu em adultério. Agora, Jesus estabelece um padrão que se você apenas olhar para essa mulher com uma intenção impura no teu coração, você já cometeu adultério. Então, quando eu olho para isso, eu preciso entender que essas características e valores do reino de Deus, elas só são acessadas por meio da graça, né? Pela graça do Senhor. E essa é a grande diferença, porque se você for parar para pensar, o Velho e o Novo Testamento, ambos, antes e depois de Jesus, são feitos de leis e Sim. princípios e valores, né? E talvez a gente possa
pensar assim, mas qual é a O que diferença? mudou? O que mudou? Se aqui tinha leis e agora aqui também tem leis e ainda são leis muito mais elevadas, qual é a diferença? É a diferença do Espírito Santo, Isso. né? Hoje o Senhor nos capacita a viver é, esses valores, esses princípios, né? Porque agora o Espírito habita dentro de nós. Então, quando você olha aqui em Mateus capítulo 5, ele vai estabelecer aqui alguns parâmetros, algumas bem-aventuranças, né? Então, ele vai falar sobre bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, os puros de coração, pacificadores, os perseguidos por causa da justiça. Então, ele estabelece aqui oito características daqueles que são discípulos de Jesus. E essas características precisam se manifestar em nós. Então, quando Jesus, lá no texto que nós lemos, ele fala sobre o homem que constrói a sua casa na rocha e o homem que constrói a sua casa na areia, ele está falando sobre aqueles que praticam ou não as suas palavras. E essas palavras que ele está falando é justamente essas, do Sermão do Monte, de Mateus 5, 6 e 7. Então, Jesus ele quer levar os seus discípulos a um compromisso mais sério, né? No último Isso. bloco nós falávamos sobre maturidade. É. Então, essas características aqui, que nós falávamos no culto, né, o último culto, são como flores no coração do homem que precisam ser regadas e cultivadas para que elas cresçam e se desenvolvam. Então, não é algo miraculoso, Uhum. mas é algo a ser cultivado, É isso, né? tá aí. Muito, muito bom. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. E o que me chama a atenção, né? Aquilo que o senhor está falando, eu acho que o senhor estudou bastante esse aqui quando o senhor estava ministrando lá nesse último final de semana, mas essa importância de entender, né, que muitas vezes a gente é muito bom no escutar, no ouvir, mas a gente falha no executar, a gente falha no praticar. E a gente sabe que isso é uma angústia que tem dentro do nosso coração, né? Paulo falava isso, né? Nem sempre eu consigo fazer aquilo, o bem que eu quero, e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Né? Falando da dificuldade que existia em Paulo mesmo, né? Esse reconhecimento. Então, sempre é um processo que Deus age dentro do nosso coração pela graça. Mas o senhor falou um negócio que é muito interessante. Nós temos o Espírito Santo que está dentro de nós. Uhum. Se você for fazer a comparação desses homens, mesmo os discípulos, antes do Pentecoste e depois do Pentecoste, eram outros homens. Sim. Era outro jeito de andar, era outro jeito de entender, era outro jeito de se comportar, era outra ousadia que tinha dentro do coração. E aqueles que foram tocados, que entenderam, compreenderam que pela graça são filhos de Deus, reconhecem e conseguem entender a remissão através do sangue de Jesus, compreendendo que se tornaram filhos novamente, sabe? Tem essa possibilidade do Espírito estar dentro deles. Uhum. E daí serem transformados de dentro para fora. Sim. Né? Que é o X da questão, né? Porque muitas vezes quando a gente olha isso aqui, apesar de ter... Você veja que toda essa atitude, que nem o senhor falou, né? O senhor usou a questão do adultério, né? É do coração. Do coração. É do Sempre coração. inicia no coração. Em resumo, a cura também. Sim. E a transformação. Ela sempre vai ter que ser do interior pro exterior, né? Sim. E é o jeito que Deus trabalha a gente, né? Então, até as convicções daquilo que Deus traz para nós, elas têm que ser tratadas de dentro para fora, né? É isso que o senhor está falando, né? Quando você fala sobre isso, né? Eu estava falando também no último bloco sobre... Estava dando aula sobre a disciplina espiritual da submissão. E quando eu falava sobre isso, a gente precisa entender assim, nem sempre quando você obedece no sentido da submissão, né? Uhum. Você consegue obedecer sem ser submisso, né? Como assim? Quando você está diante de alguma autoridade ou alguém que
que vai te dar direção a alguma coisa, às vezes você pode até fazer o que ela mandou, né? Vamos usar um relacionamento com o pai, né? Paterno. Certo. O pai te manda fazer uma coisa e você vai lá e faz. Por quê? Porque ele é autoridade sobre você e você sabe, se não fizer, vai dar ruim. Então, você pode obedecer, Aham. mas talvez no teu coração você não foi submisso. Entendi. Então, É é verdade. interessante esse parâmetro do evangelho que sempre, né, começa no coração. Porque quando você faz externamente sem estar interno, você está pecando, É. né? Então, a submissão, ou seja, ou qualquer outra disciplina, ou qualquer outra coisa que nós fazemos, ela precisa iniciar dentro do nosso coração. E isso nós vamos amoldando, né? E esse também é um dos propósitos aqui do Sermão do Monte, trazer esse alimento do coração. Quando você falava de obediência, aqui no versículo 48, capítulo 5, fala assim, ó, sede perfeitos, sede, portanto, perfeitos, como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Essa palavra aqui é um pouquinho complicada, né? Quando você lê assim, você pensar, poxa, seja perfeito como o vosso Pai é perfeito. Mas quando Jesus está falando dessa perfeição, ele está falando sobre perfeição em obedecer, né? Aham. É o desejo do teu coração, não é sobre você não errar. É sobre aquela perspectiva de Paulo que você estava falando, né? Paulo fala, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal sempre está diante de mim. Paulo, ele queria sempre estar em obediência, mas por causa da sua natureza, ele não conseguia, da natureza humana, né? Do pecado na carne da gente. Então, quando o Senhor está falando, olha, sejam perfeitos, está justamente sobre esse estado de coração. E, Senhor, eu estou pronto para obedecer, mesmo que às vezes eu não consiga, mas o meu coração existe esse desejo. Então, o Sermão do Monte, ele é inundado sobre essa questão do interior, né? É. Que a transformação, ela começa no nosso coração. É verdade. Porque se começar ao contrário, também não é normal, né? É. Não, nunca vai começar de fora para dentro. Precisa começar no nosso coração. E isso é importante porque muitas vezes a gente coloca, porque apesar de Jesus ele deixar vários padrões, né? Eles são padrões de transformação, Uhum. né? Eles não são padrões só de cópia, né? Como o senhor mesmo falou, exatamente isso que o senhor falou, porque muitas vezes a gente pode parentar, né? Que daí traz a questão da religiosidade, traz a questão de você mostrar um negócio que você não é, né? Sim. Em resumo, né? Mas aquilo que é verdadeiro, né? É a transformação do coração que Deus vai trabalhando isso em você. Então, o cuidado que nós temos que ter, apesar de incentivar as pessoas a buscarem a Deus para que isso seja gerado, né? O cuidado de não só mostrar o exterior, né? Sim. Porque daí é aquela coisa do só olhar para aquilo que está na casca, né? Jesus combatia veemente isso, né? É. Talvez uma das principais coisas que Jesus combatia era o espírito de religiosidade. Então Jesus batia, você vê Jesus comendo com prostitutas, com os pecadores e tal, e você não vê ele trazendo um confronto tão veemente quanto ele fazia com os fariseus. É verdade. Né? Porque qual que era a sina, qual que era o problema, né, com os fariseus? Eles conheciam. Eles conheciam e eles tentavam demonstrar algo que eles não eram. Jesus chama eles do quê? Estereótipo, né? Hipócrita. Sepulcros caiados. Por fora vocês são bonitos, pintados, Pintar de cal, mas dentro existe podridão. Então Jesus está combatendo exatamente isso. Cara, o importante não é aquilo que vocês estão aparentando ser para mim. O importante é aquilo que está no interior, no teu coração. Então Jesus sempre vai combater essa atitude de você tentar ser o que você não é, né? Essa palavra, até mesmo hipócrita, né? Vem da questão dos teatros antigos, onde, né, os gregos lá usavam máscaras, né? Eles, quando iam fazer uma peça sobre que o personagem estava triste, então eles pegavam uma máscara que estava triste, então colocava. Feliz, eles pegavam essa máscara. Então esse termo hipócrita vem daí. Pessoas que usam máscara, pessoas que estão mascaradas, que estão escondendo algo, se mostrando algo que eles não são. E Jesus ele vai falar, né, sobre a questão de, olha, vocês são sal da terra, vocês são a luz do mundo.
Ele está falando sobre nós como discípulos de Jesus, nós como filhos de Deus, nós somos chamados para um lugar de relevância no mundo, né? O sal e a luz, né? Ele são fatores aqui, né? Por exemplo, o sal tem a questão de preservar e dar sabor, né? A luz fala sobre dar direção. Então, nós jamais vamos conseguir dar direção, ou dar sabor, ou preservar aquilo que há, ser relevante nesse mundo, se nós tivermos uma espiritualidade apenas de aparência, É. né? Outra coisa que o senhor me chama bastante atenção quando o senhor fala a respeito do sal e da luz é que não tem jeito de você esconder se tá salgado, né? E Uhum. não tem jeito, se tem uma luz no ambiente, Jesus fala isso ela aqui, fala né? sobre isso também, né? Você não consegue colocar uma Colocar luz embaixo debaixo da da cama, cama, né? Não é propósito, mas você coloca ela no velador. é, É interessante sobre isso, né? O chamado de Jesus, né? O livro Sermão do Monte, eu não lembro qual autor que eu vi, não é o do Lloyd lá, não. Mas ele fala sobre que o Senhor ele tem um chamado de grandeza para nós, uhum, né? Isso fala de relevância. E quando eu li isso pela primeira vez, eu falei, cara, chamado de grandeza, isso parece muito arrogante, né? Muito. Mas é de fato isso, é de acordo com a perspectiva também que você olha o que é grandeza, né? sim, O que é sim, grandeza, a sim, mesma coisa que nós estávamos da conversando sobre o que é paternidade. sucesso. E sucesso, né? Aham. É a visão do pai. Exatamente. Então, o chamado de grandeza justamente é a questão da relevância que o cristão precisa ter no mundo, né? Se o chamado é para sermos luz e para sermos colocados em lugares de destaque, é justamente isso, para nós sermos vistos pelo mundo e para que eles possam contemplar de fato o que é Jesus, né? E de qualquer forma vai aparecer. Vai E isso que é a aparecer. treta, né? Vai Sim, aparecer. de qualquer forma. Vai aparecer. Ou seja, alguns vão jogar pedra e vão jogar pedra, outros vão se incomodar com aquilo, Uhum. mas é para ter um posicionamento que não tem como ser escondido, né? Uhum. Não tem como ficar oculto, não tem como ficar desapercebido, né? É esse posicionamento. Lógico que a gente tem que compreender que Deus, ele nos dá graça, ele nos ajuda a falar, tudo Sim. né, que nós entendemos, mas que é um posicionamento que vai tirar a gente da comodidade, né? Exatamente. Não tem como eu ficar lá fingindo que, não, eu estou aqui, mas eu vou ficar tranquilinho, porque nada vai me... Não existe isso. Se você é visto, provavelmente você pode ser contra-atacado, pode ser, né? E é o bem-aventurado, aqueles que são perseguidos por causa da justiça, pelo meu nome. Exatamente. Como aquele menino que morreu agora, né, nos Estados Unidos, né? Qual? O Kirk lá. O Kirk, É um cara que vivia muito, né? Aquilo, Cristo na vida dele. E assim, expunha, né, bastante coisa, se colocava em situações assim de embate, né, tentando trazer mudança de paradigma, expondo as contradições, né, das ideologias hoje em Sim. dia, né, porque tem muita coisa aí que é por ideia, né. Exatamente. Porque hoje, infelizmente, eu estava vendo a respeito disso e é uma coisa muito interessante, né, que se você for ver, não existe hoje em dia socialismo em lugar nenhum, né? Uhum. Basicamente, não tem. Estritamente, estou dizendo politicamente falando, né? Mas as ideologias, elas estão disseminadas. Agora, se você for pensar, é um contrassenso. Então, o que é que está sendo combatido? Se você não tem efetivamente o socialismo político, porque nós não estamos... Em lugar nenhum deu certo, né? Mas em todo lugar há uma luta ideológica. Ideológica para destruir o quê? Valores. Sim. Para destruir os valores, né? E, infelizmente, o cristianismo é um dos maiores valores a serem combatidos. Então, eu acho que a vida desse menino é justamente muito... reflete muito aqui, né? Essa últimas bem-aventuranças aqui, ó. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa os homens vos insultarem, perseguirem, falsamente disserem toda espécie de mal contra vós. Regozijai-vos e exultai imensamente,
que grande é a vossa recompensa no céu. E assim perseguir os profetas que vieram antes de vós. E é verdade. Se nós somos cristãos, a gente tem que estar preparado, né? É. Algum tempo atrás eu falava sobre Atos, sobre Estevão, né? O primeiro mártir. E algo assim que Deus trouxe ao meu coração, porque a gente está, né, naquela demanda da série de estudo sobre Atos dos Apóstolos. E antes de Estevão ali, a gente vê toda a unidade da igreja, né? Vivendo a comunhão, a oração, o partir do pão. E algo que me vem muito ao coração é que às vezes hoje, né, os cristãos, a igreja, não está nem muito disposto a viver as bênçãos do evangelho, né, que é o partir do pão, você tá junto, você Comunhão, comer a oração. mesa, você tá em oração, você tá participante de um corpo, né? Porque muitos hoje são frequentadores da igreja, né? Tô lá num culto de domingo à noite e tá bom para mim. Então muitos não estão dispostos nem a viver as bênçãos do evangelho. Imagina quando vier perseguição, né? Se nós começarmos a viver essas perseguições, né, descritas na Bíblia ou que viveram os nossos irmãos do passado. O senhor sabe que tem um negócio que me preocupa muito aqui no Brasil. Eu tenho pensado um pouco a respeito disso. Até queria ver o que o senhor sente. Eu entendo assim que tem alguns lugares, né, a gente sabe bem estabelecido que quando a igreja é perseguida, né, que nem a gente estava falando assim, a igreja na China, né, em outros lugares também, né, você vê que há um boom assim do evangelho, né? Mas eu entendo que no Brasil a gente tem uma perseguição que é uma perseguição, ela não é desse tipo de perseguição. A perseguição mais ideológica, ela né? é uma perseguição totalmente ideológica e por a pessoa eventualmente sentir que há uma certa liberdade, ele fica meio inerte diante dessa circunstância e não se posiciona, sabe? Ou fica muito tranquilo, porque aquilo não está apertando ele, não está trazendo nada de diferente, né? E eu penso que isso é uma estratégia muito grande para tentar calar, sabe? A igreja e calar os crentes, calar os cristãos, calar as pessoas, calar a igreja, né? Porque a igreja, ela está satisfeita dentro do seu ambiente, ela consegue ficar ali, né? De certa forma, ela não está sendo perseguida. Às vezes, um ou outro que está do lado dela reclama por conta da questão do barulho, mas, assim, propriamente dito, é difícil alguém chegar lá e perseguir, que nem esse rapaz que o senhor falou, né? O cara sofrer ameaça e ir lá alguém atirar nele, deixar ele, né? É uma perseguição muito mais, assim, real, né? Do que a nossa perseguição, que é uma perseguição ideológica, mas ela existe. E a gente se cala. E muitas vezes a gente olha as coisas que estão acontecendo ao redor, ou a gente vê as coisas assim, um se posicionando, algo se levantando, e a gente não entende o que isso pode trazer de consequência. Veja o que está trazendo como consequência ideológica para as crianças hoje em dia, né? E como que nós combatemos isso? Lógico que nós temos que orar, mas é um posicionamento. Sim. É um posicionamento, é aquela coisa da luz e do sal que a gente estava conversando aqui agora, que muitas vezes é difícil, né? Talvez aqui por estar no sul do país seja um pouco mais tranquilo nos ambientes que a gente convive, colocar alguma coisa assim, porque existem, né? A gente tem uma ideologia ainda mais cristianizada, né? Mas mesmo assim, então eu entendo que essa perseguição é uma perseguição assim que acontece e a gente está meio que dormente diante dela, porque ela não afeta o nosso dia a dia nesse momento, mas é aquilo que o senhor falou que a gente tem que pensar. E quando o senhor falou da eternidade, vamos pensar como homens de Deus que estão construindo legados e que tem que deixar alguma coisa, como aquela história que nós estávamos falando sobre aqueles homens que vieram, os pastores que o senhor falou que abriram no peito aqui. Sim. O que nós estamos edificando aqui para os nossos irmãozinhos que estão chegando, né? E que são mais jovens? A gente tem que edificar algo que talvez seja muito relacionado a isso. Muito relacionado nessa questão ideológica. Eu lembro de livro que meus antepassados eles foram perseguidos aqui porque eram evangélicos. Né? Um bisavô ele construiu uma igreja, acho que era até a igreja presbiteriana aqui no sul do país,
E quando ele faleceu, ninguém queria fazer velório, não podia enterrar em lugar nenhum, porque só tinha os cemitérios naquela época católicos e eles excluíam mesmo, sabe? E ele morreu levando pessoas, pegou tuberculose, levando pessoas para serem curadas de tuberculose. Vamos dizer, desse jeito, né? Então, assim, perseguição. Sofria mesmo a perseguição. E havia essas pessoas que chegaram aqui, né? Que abriram o evangelho há anos atrás, eles foram perseguidos verdadeiramente. Hoje em dia, a nossa perseguição é muito mais velada, é muito mais Sim. ideológica. Talvez as pessoas não se atentem tanto a isso. Deixem as conversas nos ambientes passarem, não se posicionando quando poderia se posicionar, gerando realmente um ambiente, aí sim uma luta, né? Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades, aí orando efetivamente a respeito daquilo, confrontando sofismas quando podem confrontar, sabe? A gente tem que se posicionar um pouco mais intencionalmente, eu vejo no Brasil, né? Porque isso acontece em todos os ambientes que nós frequentamos. Se a gente não se atentar, daqui a pouco as ideologias estão crescendo e elas vão mudar e nós vamos aí poder ser perseguido, mas talvez nem tão, sabe, difícil assim, para que a gente fique mais tranquilo. É uma estratégia, eu vejo. Cada vez mais tem avançado, né? Acho que o grande desafio para nós, como pastores agora, por exemplo, ano que vem vai ser um cenário complexo para a igreja. Vai. Né? Por quê? Por causa da eleição. É. E a minha grande preocupação, até nós estávamos conversando na roda de amigos pastores lá no café, sobre a questão assim, a gente tem que tomar muito cuidado também na questão de nós não nos tornarmos políticos na igreja também, né? Nós precisamos defender a nossa posição, mas dentro dos valores de Deus. Toda vida. E tomar muito cuidado na questão da defesa de A ou B. Não, eu acho que tem que ser defesa daquilo que é a fé, daquilo que são... Esse é o caminho, né? Porque assim, eu vejo que na eleição passada, o presidente, nós polarizamos, tomamos um rumo que não foi bom, não foi bom, né? E que assim feriu a muitos, que provocou mais mal do que bem, né? Por quê? Porque a igreja ficou politizada. A gente sabe, né, de acordo com a história, quando a igreja se une ao Estado, sempre vai dar ruim, né? Então, assim, eu acho que esse ano, o ano que vai iniciar, a gente vai ter que agir com muita maturidade dentro de todo esse quadro, né? Entender e defender os valores de Deus sobre a igreja, mas tendo um cuidado muito grande para você não se tornar um braço político, né? E algo que não é muito fácil de fazer, né? Nesse sentido que o senhor está falando, é óbvio que sempre tem as escolhas, né? Mas eu acho que é sempre colocar os valores, né? Aquilo que é a palavra, aquilo que é a luz, né? Eu acho que isso é indiferente. Assim como ser assim, bem defensores daquilo que é a fé, sabe? Apontar os erros de tudo quanto é lado que está acontecendo. Porque ambos os lados têm, né? Tem erros, ambos os lados têm a sua... E eu entendo que daí tem muito a ver isso quando fala que de Sião sairá a lei, sabe? No sentido assim, apontar mesmo, ó, isso aqui não é um comportamento adequado, isso não é adequado para aquilo que a gente crê, isso aqui muito menos, né? E as pessoas, principalmente aqueles que são mais próximos, eles têm que ter esse comportamento também. Nós, como igreja, lógico, a gente tem que defender isso claramente, né? Mas principalmente que a gente vê que tem pessoas que sobem em palanque com esses representantes, né? E se a gente for olhar, as coisas estão ali acontecendo da mesma forma, e muda um, muda outro. Às vezes muda as ideologias, mas o modus operandi é o mesmo, sabe? E as consequências disso para a nossa sociedade também acontecem, de certa forma. Um muda um pouco aqui, outro muda um pouco lá, mas eu estou dizendo do ponto de vista espiritual, sabe? Eu estou falando agora, não só
material, né? Ah, melhorou isso, piorou aquilo. Não, eu estou falando as consequências de degradação humana, degradação da sociedade, de valores, né? Essas coisas acontecem dos dois lados. Né? Então a gente tem que mudar a história e defender valores mesmo. Sim. Porque o ser humano ele tem a tendência, né, a idolatrar personalidades, né? Então, assim, às vezes você pode olhar para o lado A e lado B e cada um, assim, as pessoas olham para eles como o salvador, né, da nação. E não são salvador da Não, nação, não né? são. E outra coisa que me chama a atenção também, o senhor falando isso, é que Deus, quantas vezes ele usou aqueles reis lá, quantas vezes ele fala assim, Ciro é um filho para mim, né? Ele trata do coração de Nabucodonosor. Quem deu o sonho para Nabucodonosor? Veio do nada? Ou foi Deus que deu o sonho para ele? Quem tratou ele? Né? Quem usou Ciro para reconstruir, para começar a reconstruir? Dario depois. Né? Então, assim, Deus usa quem ele quer, do jeito que ele quer, e quando ele quer fazer, ele põe a ordem lá e os caras até pagam e financiam as reconstruções daquilo que precisa ser reconstruído. Né? Então eu entendo que a gente não pode colocar a nossa expectativa e o nosso coração como se aquilo lá, aquela pessoa fosse ou a salvação ou o empecilho para a gente conseguir resolver aquilo que Deus quer fazer. O que Deus quer fazer, ele vai fazer independente de qualquer um que esteja ali dentro. Né? Eu acho que foi até esse o grande problema, né, da eleição passada. Os cristãos estavam tão, né, fervorosos em relação... Eu acho que Deus ele deu essa quebrada, essa raspada justamente por causa da idolatria do coração do povo. E pode ser, né? Assim também como a gente não pode colocar a expectativa num lugar só, mesmo agora, né? Ou o que vai acontecer, nós não sabemos. Agora, uma coisa que a gente, como igreja, tem que se posicionar de qualquer forma, e já intencionalmente, estarmos orando pelo Brasil, entendendo sobre essa perspectiva das ideologias, entendendo a perspectiva de uma perseguição que a gente já sofre, entendendo a perspectiva de que vai haver uma eleição, né? Chamando, pedindo para que Deus haja como ele quer agir. Isso é bíblico, né? Orar pelos reis, orar por aqueles que têm governo. Eu acho que a gente tem que gerar. Aí sim, eu acho que as igrejas, se têm condição de fazer, se unir nesse sentido, né? Gerando isso. Agora, é muito complicado quando faz outras coisas, né? Ou palanque, ou... Aí é muito complicado. É muito complicado. Porque daí tem uma mistura importante. Pastor, bênção. Agradeço o senhor mais uma vez. Nossa, hoje abusei do senhor, barbaridade. Meu querido, Deus abençoe vocês. Espero que vocês meditem nesses textos aqui, meditem no Sermão do Monte, que Deus possa estar falando ao seu coração também. Agradeço bastante ao pastor. Se Deus quiser, vamos continuar fazendo algumas reuniões aqui para a gente trocar ideia, que eu estou discutindo, aprendendo e sendo abençoado. Que Deus abençoe você também, meu querido.